Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar para vocês um recap da operação que eu fiz no Nasdaq, uma operação que rendeu ali 85% da pequena conta que eu tenho, de uma experiência nova que eu tô fazendo. Eu quero trazer para vocês algumas novidades nesse vídeo, mas antes vamos dar uma olhada nessa operação no GBP/USD. Só para vocês entenderem o que está acontecendo nessa operação aqui, tá? Basicamente, pessoal, eu tenho esse movimento aqui, Basicamente eu tenho esse movimento aqui, onde ele deu uma pernada para baixo, que é exatamente essa daqui que eu tô repercutindo. Ele veio para cima, veio para baixo e ele veio fazendo alguns micro movimentos aqui, demonstrando o quê? Perda de interesse, né, em continuar essa subida. Isso pode ocasionar, obviamente, a operação que eu tô pegando aqui, tá? Então, ele basicamente faz esse movimento, ok? Deixa pra gente o inverso fair value gap ali, tá? E faz novamente esse movimento aqui. Então, eu tô entrando aqui, ó. Basicamente, tô entrando nessa pernadinha aqui para buscar esses níveis mais abaixos, né? Então aqui eu entendo que é uma liquidez, certo? Então aqui eu entendo que é liquidez, liquidity. Aqui eu entendo que a gente tem um inverso fair value gap. E a minha entrada, basicamente nessas regiões aqui, cobrindo o quê? Cobrindo a liquidez. Buscando ali em torno de 2R. Dependendo como o mercado chegar aqui, eu basicamente faço uma parcial e deixo rolar trade, né? E junto com isso aqui, pessoal, eu tô também numa operação no Nasdaq, tá? Eu consegui pegar essa pernadinha aqui. Eu não marquei aqui porque eu tô operando direto ali pela corretora. Mas basicamente eu também entendi que aqui era uma região de liquidez. Você percebe que o mercado ele tem dificuldade em continuar nesses níveis aqui, certo? E eu fiz uma entrada mais ou menos por essa região aqui, ó, 95577. 955, cadê? 55.77. Foi mais ou menos essa região aqui que eu entrei. Um stop aqui em cima desse ponto de liquidez aqui. Então buscando aqui também algo mais aqui para baixo. Tá, então eu ainda estou nessa operação aqui. Eu mostro para vocês ali. Vou pegar aqui em torno de 3R5 mesmo. Tá? Então basicamente é o mesmo operacional ali do GBP. Tá? Eu entendo isso aqui como uma micro quebra aqui de estrutura. Tá? Operaçãozinha aqui tranquila. Você pode perceber que eu tô vendendo pelo próprio 5 minutos aqui, né? A operação que eu peguei foi basicamente essa daqui que eu quero explicar para vocês. Aqui deu em torno de 50 e poucos por cento aqui de lucro, tá? O mercado tá voltando aqui, ok, normal. A gente consegue entender o motivo dele tá subindo, ok? A gente tá numa tendência forte de alta, tá? E o motivo principal de eu estar vendendo aqui tá em 4 horas. Tem 4 horas que a gente tem essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Então é uma venda que tem um motivo, né? É preciso ter um motivo plausível. Então aqui tá um motivo plausível. Aqui a gente também tem esse inverso fair value gap aqui de 4 horas também, tá? Eu quero que ele tá numa inclinação aqui bem bullish, né? Natural que ele venha visitar essas regiões aqui. O meu alvo da compra, ela tava mais acima aqui, tá? Mas quando eu vi que o mercado ele tava dando aquela enrolada aqui, mais propício para fazer a venda, eu decidi fazer a entrada. Aqui ele deu eu não sei se foi notícia, alguma coisa do tipo, mas ele deu uma enroladinha aqui e, enfim, está tudo dentro do gerenciamento, não tem problema de tomar esses dois stops. São contas diferentes, tá? O GBP aqui e o Nasdaq são contas diferentes. O que eu não posso fazer, pessoal, é ter a estratégia aqui teórica e mudar apenas porque, enfim, o mercado tá subindo, tem um embasamento, como eu falei, mas não tem problema levar esse stop aqui. Ele tá totalmente dentro do gerenciamento e também não tem problema eu expor isso para vocês, porque é o que eu tô fazendo, né? É o que eu faço diariamente, tá? Então, essa é a price action, né? Pode ser um erro bobo, pode ser que não, né? Isso é preciso avaliar. Mas aqui também, eu tô aqui numa região de 50% aqui do movimento, né? Tá numa precificação ok, tá? É claro que tem uma inclinação aqui que não é tão interessante pra gente fazer as vendas, mas eu estou numa zona interessante, segundo a minha interpretação, a minha narrativa,
tá? E dando o setup aqui de entrada, eu preciso tomar uma decisão. A decisão que eu tomei hoje foi fazer a entrada, né? Tanto numa conta aqui no GBP, tanto numa conta aqui no Nasdaq, tá? Então, aqui ele já teve uma certa força. Eu não vou tomar esse stop inteiro, né? Vou pegar a minha continha aqui e eu vou simplesmente fazer uma parcial, né? Como assim uma parcial? Eu não vou tomar esse stop cheio, tá? Eu vou sair aqui com 50% dessa mão que eu entrei, porque caso ele suba, eu ainda tô 1000 aspas aqui apostando na venda, né? Então ele pode dar essa puxada para cima e daqui a pouco ele engolfa para baixo, etc. E no GBP aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Fazer a mesma coisa, ok? Porque novamente não é porque o setup tá aqui e eu executei, etc, que eu preciso tomar um stop cheio. Tá? Você tá vendo que ele tá subindo, etc, mas ele tá numa região que ele ainda pode movimentar. Ok, o meu stop tá no lugar correto, o setup tá correto, enfim, eu tenho aqui uma construção narrativa boa, e é isso, não tem problema nenhum. Mas vamos focar no detalhe do vídeo. Vamos lá. Pessoal, basicamente, o que tá acontecendo? Eu vou até colocar aqui a porcentagem ali que ocorreu. Tá? Então, foi exatamente essa porcentagem aqui. Tá? Essa porcentagem aqui, eu saí aqui mais ou menos ali, uns 80% da mão aqui, tá? E o restante eu saí aqui, bem onde ele tá aqui presente agora. Então, essa daqui foi a operação, pessoal. Deixa eu colocar o replay. Até então. Aqui a gente vai ocultar por enquanto. Bloquear, ocultar. Tá? Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos ver o contexto high time frame. Até então. 4 horas. No 4 horas, pessoal, vocês podem perceber, esse aqui é todo o estudo que a gente tem aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, a gente tem alguns vídeos falando de todo esse contexto aqui lá no gráfico diário, né? Onde ele fez um AMD aqui no gráfico diário. Todo esse momento que ele foi cantado tá aqui no nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, nos 2 vídeos anteriores, que você vai entender. Então aqui vocês podem perceber, pessoal, né, que ele veio visitar essas regiões aqui. Então aqui a gente tem a quebra de estrutura, a gente tem essa pernada aqui, e a gente tem o quê? O mercado que ele tá próximo dessa região de 50%. Tá bem descontado? Não. Mas lembre-se, isso aqui é o gráfico diário, o high time frame. É claro que se ele estivesse nessas regiões aqui, seria melhor pra gente fazer nossas compras, obviamente. Mas eu não posso ignorar o fato de ele estar visitando uma região aqui de liquidez, certo? Ele estar visitando aqui uma região onde ele me deixa uma order block value daqui, tá? E até mesmo liquidez, eu até vou traçar aqui uma linha pra gente entender, ó. A gente tem a liquidez também, tá? E o mercado ele simplesmente reagiu. Essa região aqui é uma região bem forte. Tá? Hugo, por que uma região bem forte? Tem volume, etc? Tem volume também, né? Tem volume também. Mas o principal aqui que eu analiso não é nem tanto a questão de volume, ou mesmo jogar um volume profile aqui, acho que nem vai pegar por causa do replay. Ele não pega por causa do replay, mas não é nem tanto por conta disso. O que eu avalio? Eu avalio que ele fez a quebra de estrutura. E depois que ele faz essa quebra de estrutura, o que acontece? Ele sobe com bastante força. Até mesmo quando ele desce, fazendo um engolfo, em seguida ele já sobe novamente. Então essa região aqui, para mim, é uma região de extrema importância. Entendeu? Extrema importância. Então, olha como é construída a história, como é construída a narrativa. Tá? Quando eu chego em 4 horas aqui, que eu tenho toda essa região de liquidez, eu percebo que o mercado ele está com dificuldade em passar esses níveis aqui. Ó, interessante. Tá? Então ele visitou uma região de liquidez. Visita uma região de liquidez. Certo? Ele faz aqui o Universal Fair Value Gap no 4 horas. Então aqui fica mais fácil a gente entender o motivo da compra. É mais fácil a gente entender o porquê que ele subiu com tanta força, porque ele deu exatamente a nossa estratégia. Qual que é a nossa estratégia? Qual que é o passo a passo da estratégia? A gente precisa identificar o quê? Identificar a liquidez. Então, aqui o passo a passo número 1, né? O que a gente vai buscar na nossa entrada? Isso aqui eu tô falando de modelo de entrada, né? Buscar, identificar a liquidez.
2. Aqui é a parte mais subjetiva, digamos assim, né? Por quê? A partir do momento que você identifica a liquidez, a gente precisa entender falhas, né? Porque, vamos lá, numa tendência de baixa, né? Um order flow bearish, o que a gente está vendo o mercado fazer? Esse movimento aqui. Tá? Esse movimento aqui. O que significa? Que aqui temos supplies os supplies sendo respeitados, né? Ofertas sendo respeitadas. A partir do momento que o mercado visita uma região de liquidez, eu busco entender a falha do supply. Então aqui onde deveria ser uma supply que faria isso, né? Ele simplesmente falha. Ele vem para cima. Tá? Então, é o que a gente chama de intenção e compromisso. A partir do momento que ele tem intenção, ou seja, ele falhou uma região, nesse exemplo aqui, bearish, ele falhou a oferta, tá? Eu quero ver o compromisso dele respeitar o quê? A demanda, para fazer isso daqui. Tá? É isso aqui, basicamente, que a gente precisa entender. Tá? Deixa eu apagar aqui. E vambora. Então aqui, o que eu busco? Eu busco entender se vai haver uma quebra interna ou falha. Que é basicamente a mesma coisa. Que assim, a quebra de estrutura, geralmente, ela vai acontecer da seguinte maneira. Tá? Deixa eu até buscar um exemplo aqui. Ó. Isso daqui foi uma quebra de estrutura. Então você pode perceber que esse cano aqui, ó, ele tá cheio. Entendeu? Isso daqui é uma quebra de estrutura. Ele não chega a ser uma quebra de estrutura porque ele não terminou com o candle cheio. Mas ele falhou essa regiãozinha aqui. Certo? Ele falhou essa região. Tá? Isso pode ser interpretado como liquidez? Depende da região. Depende do contexto, depende da perception, depende de alguns fatores. Tá? Então, o segundo passo aqui é identificar quebra ou falha. Tá? No caso aqui, quando a gente for reduzir o time frame aqui, por exemplo, vamos lá para 15 minutos ou 5 minutos. Tá? 15 minutos ou 5 minutos. Então, essa região aqui, vocês podem perceber que ele teve essa micro quebra. Eu vou conseguir ver até melhor aqui no 5 minutos, pessoal. Ó, aqui já de fato ele quebra, né? Ó. Aqui ele teve a quebra, que a gente identificou ele como uma possível região de liquidez, e a falha, né? Então ele falhou essa região aqui. A característica desse movimento aqui, o que é? Acumulação, manipulação e distribuição, AMD. Entendeu? Então, no segundo passinho aqui, vamos voltar aqui para 4 horas. Segundo passo aqui, basicamente, a gente vai estar identificando quebra ou falha. Tá? O terceiro passo vai ser o complementar do segundo passo, porque junto com a quebra ou falha, a gente precisa identificar o quê? Inverso Fair Value Gap, que vai ser o nosso modelo de entrada. Tá? E aqui, uma observação, que é a AMD. Exatamente o que a gente viu ali. Tá? Tendo essas confluências, a gente vai conseguir fazer uma boa entrada. A gente vai conseguir ter bons requisitos ali. Tá? Então, basicamente isso que a gente está buscando. Tá? A teoria vai ser o quê? A gente tem aqui uma quebra de estrutura, o mercado que veio fazer esse movimento aqui, né? Então, vocês podem perceber que ele vai fazendo movimentos aqui, micro movimentos, visitou a região de liquidez. Falha ou quebra? Inversor Fair Value Gap. Vambora. Entendeu? Aqui pode ser o AMD, acumulou aqui, né? Aqui tem a nossa região de liquidez. Aqui a gente tem o Inversor Fair Value Gap. E aqui a gente tem a nossa entrada. Ou cobrindo o Inversor Fair Value Gap, ou cobrindo a liquidez. Depende muito do time frame. Eu não vou cravar aqui o que eu realmente faço, porque vai depender muito do contexto. Eu gosto muito de sentir a perception ali, né? Como que o mercado está se movimentando, se ele está mais agressivo, se ele está com mais volume financeiro, né? Então, basicamente, isso aqui que eu estou identificando, tá? Então, sabendo disso, tendo todo esse contexto high time frame que vocês observaram aqui, a gente tem exatamente essa visão aqui do 4 horas. 15 minutos, a gente passa também
por esse entendimento, né? Então, eu vario muito entre 15 minutos e 5 minutos, tá? Hugo, mas 5 minutos é low time frame e é time frame de entrada. Depende. Se você tiver a ótica de que um candle de 15 minutos são 3 candles de 15 minutos, é uma visão complementar pro mid time frame, né? Que é exatamente isso que eu observo. Então, novamente, o que eu observei aqui, pessoal? Observei uma acumulação. Observei aqui uma breve manipulação. Tá? Deixa eu mudar aqui para amarelo, né? Geralmente a gente coloca um amarelinho ali. Nossa, mas tá difícil amarelo, vou colocar um laranja aqui. E aqui uma distribuição interessantíssima. Tá? E vocês podem perceber que a minha entrada foi exatamente aqui depois do mercado já confirmado. Tá? Vocês podem perceber que onde eu tô colocando o mouse, ó. Aqui tem essa região aqui, ó. Que exatamente nesse momento aqui falhou o quê? Falhou essa região. Tá? Então, olha só o contexto. Eu estou vindo de uma queda bem forte aqui pelos próprios candles, né? E pela própria visão do AMD, né? Você consegue identificar força extrema, né? O que seria essa força? Olha a inclinação e olha os candles, né? Deixando ineficiência, imbalance. Tá? Então, candles cheios aqui, ó, muitos engolfos. Quando ele tenta descer, os candles já ficam menores e ele já tem aqui resquícios aqui de subida, porque, novamente, olha os candles. Toda vez que ele tenta descer, ele sobe com mais força. Ah, mas não rompeu, mas ok, observa. Já vai chegar até o momento de fazer as operações. Né? Aqui você consegue identificar quebra, movimento corretivo, região de interesse e novamente força. Tá? Então, quando ele fez esse movimento aqui, eu já sabia que eu só precisava esperar a minha entrada, porque já estava totalmente confirmado a expectativa bullish, não é viés, tá? Viés geralmente é negociável, expectativa você analisa cenários. Então é exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Começando então a fazer aqui a nossa entrada, né? A construir a nossa entrada de fato, o momento da decisão da entrada, né? O que acontece? Vamos lá. Aqui eu tenho a quebra de estrutura, tá? Esperando exatamente esse movimento aqui. Quebrou a estrutura, voltou para a região de preço justo. Quebrou a estrutura, voltou para a região de preço justo. Então eu peguei exatamente este cenário aqui para colocar os meus alvos. Então eu identifiquei esse sell to buy aqui, esse pequeno recuo para ele continuar o movimento, e eu entendi isso aqui como um range único. Claro, ele poderia vir aqui nessa região buscar liquidez, poderia. Né? Então por que eu fiz a minha entrada ali? A gente vai conseguir ver melhor no 1 minuto. Vamos lá. Porque exatamente dentro daquele material que eu disponibilizei para vocês depois da nossa live da The Fibers, eu preciso identificar a quebra de estrutura dos 5 minutos, tá? E eu preciso identificar num minuto uma região de liquidez, tá? Então, olha aqui, eu utilizei a POC aqui para demarcar o range, né? Então, basicamente, dessa região até essa região aqui, e a POC, ela me deu aqui uma conferência a mais para essa região aqui, tá? Então, quebra de estrutura, região de interesse, tá? Tem SIG, tem order block, tem várias coisas aqui. Desceu com muita força, ok, não tem problema nenhum, tá? Subiu, e aqui, qual que seria o cenário ideal? O cenário ideal, ele precisava quebrar aqui em cima, né? Ele precisava quebrar aqui, ó. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que eu vou fazer, né? Então, beleza, tem essa região aqui, tem inversa Favela Gap aqui, em tempo gráfico maior, 5 minutos, por exemplo, tal. Mas eu preciso entender se ele vai vir de maneira fraca para baixo, porque a partir do momento que ele quebra aqui com essa força, e ele sobe com essa força, mas não quebra, ele não pode descer com força, senão ele vai quebrar o fundo, ele vai buscar liquidez abaixo. Então eu preciso ter esse tato aqui para você entender que isso daqui é um movimento corretivo, né? É um movimento corretivo e eu já tô com um cenário totalmente bullish, tá tudo confirmado para ele subir. Então eu fiz essa marcaçãozinha aqui, né? E a decisão de fazer a entrada basicamente foi por conta disso aqui, né? Ele deixou para mim aqui uma região de liquidez dentro desse movimento corretivo, tá? Ele visita a região aqui de preço justo e sobe, tá? Deixando essa liquidez aqui. Obviamente, eu esperava que ele viesse aqui para baixo, mas ele não veio. Só que ele fez uma quebra interna. Tá? Ele fez essa quebra interna aqui, deixando pra gente aqui inversa Favela Gap, etc e tal. Então eu marquei aqui o período de tempo que eu tenho para entrar numa operação,
né? Esse período aqui de 1 hora e 15 após a captura de liquidez é um período que você pode usar como parâmetro operacional, né? Principalmente, por quê? Porque você já fez toda a construção narrativa. Você já fez você já analisou todas as confluências possíveis. O momento de entrada, o momento de incisão, precisa ser de um período, como eu posso dizer? Você precisa ter um período estipulado para você fazer sua entrada, né? Se você não pegou a primeira entrada, que é a entrada mais top, você precisa entender que ele vai dar continuações. Só que não adianta nada você pegar uma continuação no final do movimento. Então, se você ainda não pegou a operação no início do movimento, tá? Você tem mais um período de tempo que você estipulou para fazer essa entrada. Tá? E geralmente essas entradas de continuação vão ser basicamente exatamente nessa característica aqui. Qual que é a característica desse movimento aqui? Visitou uma região abaixo, que a princípio seria uma quebra, só que ele fez o boss, ele fez a quebra da microestrutura. Então, liquidez, microestrutura. Retornou para a região de preço justo, né? Eu não vou entrar em detalhes do que seria o preço justo agora, mas você precisa entender que a partir do momento que ele quebra a estrutura e ele volta para baixo da linha de quebra, já é uma região ali onde você pode fazer suas entradas. É claro que se você for ver isso aqui no 15 minutos, o teu stop vai ser maior. Se você for ver aqui no 1 minuto, o teu stop vai ser menor. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Tá? Então, ele caracterizou liquidez, captura com a quebra. Tá? A característica de captura e liquidez é a quebra de estrutura. Tá? Então, veio para cima a partir do momento que ele começou a subir. Tá? Então, eu esperei a confirmação, eu entrei, ele explodiu. Tá? Eu fiz a entrada, ele explodiu. E, enfim, a história foi uma operação muito, muito top. Né? Uma operação aqui que eu fiz a entrada aqui mais ou menos 1h15 da tarde, né? E carreguei ela aqui até 10 para as 5, mais ou menos. Então, a partir do momento que ele subiu aqui, ele se enrolou, eu tive que fazer o acompanhamento dessa trade. Entendeu? Por quê? Se ele começa a subir aqui com certa fraqueza e ele faz um engolfo com volume para baixo, então já preciso ficar esperto que ele pode sim fazer sua descida. Então é isso. Quero falar para vocês aqui agora sobre a BingX, que é a patrocinadora do nosso canal, da nossa comunidade de trades, né, digamos assim. Uma parceria que eu fechei, eu tô muito feliz com essa parceria. Pessoal, a BingX, ela tem várias maneiras de você conseguir ganhar dinheiro, tem vários e vários sorteios, você participa de muitos sorteios onde você ganha realmente vouchers ali para você conseguir operar, você ganha dinheiro de fato ali, é muito interessante. Um pouco sobre a empresa você vai encontrar aqui, cara, ela é sensacional. Por quê? Porque é uma exchange que foi a primeira exchange que começou a utilizar inteligência artificial, né? Então, quando você vem aqui do ladinho aqui, você tem a iBingo, né? Você consegue trocar uma ideia com essa inteligência artificial para entender direcionamento, o porquê que o mercado tá subindo, porquê que ele tá descendo, etc e tal. Deixa eu até tirar aqui a câmerazinha para vocês conseguirem ver melhor. Então, cara, isso aqui é muito massa, tá? A BingX, ela é uma exchange fundada em 2018. Tá? Ela é relativamente nova, mas ela já patrocina o Chelsea e ela já é escudeira oficial da Ferrari. Então, é uma empresa que você pode, de fato, confiar, né? Isso aqui me deixou muito mais seguro para fazer minha conta, para colocar capital, etc. Cara, que é muito top, né? Tem vários prêmios, né? Inclusive, tem prêmios no próprio TradingView, que foi a exchange ali com a melhor avaliação do TradingView. Tem suporte, o suporte deles é excelente. E uma parada muito legal, o fundo de proteção, tá? Eles têm mais de 150 milhões de dólares de fundo de proteção. Para que serve esse fundo de proteção? Cara, para qualquer coisa que aconteça, vamos supor que tem uma pandemia novamente e o mercado ele afunda, né? Enfim, acontece um ataque de hackers, alguma coisa assim, eles têm um fundo de proteção multimilionário para proteger, né, os seus clientes ali. Então, isso aqui é algo que te deixa muito mais seguro, né? Então, pessoal, dê uma olhada na BingX. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Você não paga nada mais para entrar, para fazer seu cadastro e começar a operar por esse link. É o meu link, né, no caso. Em quebra, com o volume de pessoas entrando, eu consigo brigar por mais taxas reduzidas, por mais benefícios pra gente, pra nossa comunidade de traders aqui, né? Então, pessoal, acompanha a BingX, é muito top. Eu tô fazendo as operações de Forex pela BingX. Então, sempre aparece aqui algum sorteio, alguma coisinha pra você ganhar ali alguns dólares, né? Eu tô fazendo as minhas operações de trade pela BingX. Eu tô migrando aos pouquinhos ali, mas é muito massa você poder reunir todas as suas operações ali em uma empresa sólida, segura. Você pode operar índices, como vocês viram operando o Nasdaq ali, né? Pode operar pares de moeda, como vocês viram ali, eu também apresentando o GBP/USD. Pode operar cripto, né? Futuros, spot. E você pode sacar em Pix.
rápido, é instantâneo. Geralmente, numa corretora de Forex ali, a gente solicita o saque ali, via cripto, etc. Não demora, né? Demora alguns minutinhos ali, etc. Mas aqui é instantâneo, via Pix, cai na sua conta. Só é preciso você fazer uma conversão ali e vai cair diretamente na sua conta. Então, cara, isso aqui é sensacional. É sensacional, né? Tanto o depósito quanto o saque em Pix. E eles também estão adaptando o cartãozinho deles. Cara, melhor coisa que tem. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido de grande valor. Tamo junto. Acompanha a gente no Instagram, Hugo GP Silva. Em breve eu vou trazer mais novidades para vocês. Que eu tenho certeza que eu vou conseguir agregar bastante aí na profissão. Ok? Tamo junto. E é só começo.